quero deixar aqui um pouco... Na verdade, vai ser um contexto, né? Básico, intermediário e avançado. Por que nós dividimos os cursos assim? Você vai entender o conceito aqui agora. Vou explicar aqui direitinho. Então, por exemplo, no curso básico, você aprende, dentre outras coisas, você aprende, por exemplo, aqui uma função. A função aqui para obter a média de vendas aqui é igual média, né? Igual média, você seleciona aqui os valores. Opa, seria aqui o valor do total do mês. Não tem nada ainda, né? E pressiona a tecla Enter. Deu aqui div 0, por quê? Porque não tem valor nenhum aqui, eu não somei ainda. Eu vou selecionar tudo aqui e vou clicar no autossoma. Pronto, somei aqui todos os valores, eu tenho todos os totais aqui de Maria, Joaquim, José, né? Enfim, aqui eu vou colocar 1.200, aqui eu vou colocar 1.500, 1.600, 1.800, aqui eu vou colocar 985, 986. Pronto, e aqui eu tenho vendedor número 1, 2 e 3. Se eu fizer o máximo eu só consigo encontrar o maior valor. Se eu utilizar o mínimo, eu também só consigo o menor valor. Mas eu quero o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior. Então, o máximo não serve para mim. O último eu posso utilizar aqui como mínimo, tá? Então, eu já posso até arrastar aqui, porque eu vou utilizar o último como mínimo. Só que aqui, então, tem uma função chamada maior. Essa função maior, ela pede uma matriz, então é essa matriz aqui, ponto e vírgula, K é qual a posição que eu quero. A posição, no caso aqui, é 1, porque eu quero o primeiro maior, tá certo? Eu vou arrastar, eu vou selecionar aqui os dois, pressionar F4 e vou arrastar isso aqui. Vou colocar no formato moeda. Esse aqui eu vou editar e colocar que eu quero o segundo maior. E esse aqui eu quero o terceiro maior. Só esse conceito aqui, em algumas escolas, você já teria aprendido aqui algo, né? Algo do curso de Excel básico e do curso de Excel intermediário. Algumas pessoas passam a referência absoluta, essa questão noções e referências, apenas no curso de Excel intermediário. Por quê? Porque muitas vezes, para que você entenda esse conceito de referências, realmente você precisa ter saído do básico, você tem uma base. O básico é para você ter uma base para que você entenda o intermediário. O intermediário é um nível após, mas o Excel ele é uma folha em branco, flexível. Você pode abrir aqui uma planilha e começar a trabalhar do jeito que você quer. Por isso que ele é mágico, né? E ele tem muitas funções e muitos recursos a serem explorados. Mas vamos voltar aqui para a nossa planilha. Esta aula é uma aula demonstrativa. Eu costumo nas aulas passar o passo a passo com mais calma. Explico melhor sobre referência relativa, absoluta e mista. Aqui vai ser um pouco mais rápido, tá? É apenas para você entender o conceito do básico, intermediário e avançado. Por que a gente divide assim. Aí pronto, aí fez isso aqui. Lá no curso intermediário, no meu caso, no básico, eu já passo a função de pesquisa PROC-V. Tem escola que vai passar apenas no nível intermediário. Por exemplo, eu tenho uma planilha aqui, eu quero fazer uma pesquisa sobre o nome, eu quero trazer o total no mês. Então eu quero digitar o nome aqui e aparecer aqui o total no mês. Eu vou selecionar aqui, tá? Vou centralizar. Tem gente que gosta de mesclar aqui, ó. No curso avançado eu vou falar para você que isso aqui não é interessante, você utilizar mesclagem nas planilhas, mas eu vou explicar o porquê. Por enquanto vamos deixar, vamos mesclar. E aqui eu quero digitar Maria e quando eu apertar Enter tem que aparecer aqui 8.893, tem que aparecer o valor da Maria aqui. Se eu apagar ela aqui e já começar a fazer a função, tem uma função chamada PROC-V, que é procura vertical. Eu estou procurando aqui, valor procurado, vai ser digitado aqui o nome da pessoa.
Então eu coloquei o valor procurado, ponto e vírgula. Ele pede a matriz tabela. A matriz tabela é tudo isso aqui. Qual que é o índice da coluna? O índice da coluna eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque eu quero o total no mês. Total no mês está na coluna 7. Vou colocar coluna 7, ponto e vírgula. Eu quero um valor exato, eu coloco 0, fecho parênteses, pressiono a tecla Enter. Deu não disponível porque não tem nada aqui, vou digitar Maria, ele vai trazer aqui o valor de Maria. Se eu digitar José, ele vai trazer o valor de José. Ao invés de ficar digitando, eu ensino algo que é você fazer uma listinha para você clicar aqui. E esse recurso você faz com a validação de dados, então no menu Dados, validação de dados, qualquer valor, eu vou colocar lista, tá? A fonte eu vou escolher esses nomes aqui e vou clicar em OK. Então aqui eu tenho agora Maria, eu tenho aqui agora Joaquim, eu tenho aqui agora Filomena e assim sucessivamente. Aqui você já entende o seguinte: se eu colocar um novo registro aqui, não vai aparecer aqui o nome e nem vai aparecer aqui o total do mês. Por quê? Porque aqui eu fiz o final da linha e aqui. Isso quer dizer que quando você começa a fazer perguntas, né, quando você entende as funcionalidades do Excel, mas de uma forma que você programa, digamos assim, de uma forma que você desenvolve a sua função, ela não atende a sua expectativa, aí você começa a fazer perguntas. Isso quer dizer que você está indo para o nível intermediário. Você começa a ir para o nível intermediário. Mesma coisa aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. O vendedor número 1, ele vendeu 15.996. O 2 vendeu 15.796 e o vendedor número 3 vendeu 15.363. Tá, mas qual é o nome do vendedor número 1? Qual é o nome do vendedor número 2? E qual é o nome do 3? Qual é o nome do que ficou em último lugar? Aí você começa a fazer as perguntas. Aí você fala, vou fazer uma PROC-V igual PROC-V. Valor procurado é o valor do vendedor número 1. Ponto e vírgula dentro dessa matriz tabela. Ponto e vírgula, número do índice da coluna. Aí você fala, o número é 1 porque o nome está na 1, não é isso? Beleza, coloca o número 1. O valor exato, fecha aqui. Deu não disponível. Ele não encontrou. Aqui você passa para o nível intermediário. Você começa a fazer perguntas. Aí você fala, puxa, agora como que não funciona? Aí você vai descobrir que o PROC-V é uma procura vertical, só que ele pesquisa do valor procurado para a direita. Ele não busca para a esquerda, tá bom? Então o valor procurado aqui é o valor de vendas, tá? É o valor aqui de vendas aqui do total do mês, perfeito? Só que o nome está à esquerda e aí ele já não vai procurar. Aí com o Excel intermediário você começa a brincar, você vai vir aqui, insere uma coluna e coloca aqui vendedor igual, pega esse vendedor, pressiona a tecla Enter e aí você vem aqui e arrasta, você tem os vendedores aqui. Você vai selecionar essa matriz tabela, vai chamar aqui de solução, solucal, né? Pressiona a tecla Enter e vai ocultar aqui o H. Vai vir aqui oculta. Pronto. É como se ela não existisse. Aí você vai vir aqui e vai colocar igual PROC-V. Vou procurar esse valor, ponto e vírgula, dentro da matriz solucal, ponto e vírgula na coluna 2, porque ela tem apenas duas colunas. Uma é o total, a outra é o valor. Coluna 2, 0, pressiona a tecla Enter. Achei aqui o vendedor número 1, arrasto, achei o 2, achei o 3 e achei quem ficou em último lugar. Isso aqui eu chamo de Excel intermediário, quando você começa a estar um passo à frente das limitações das funções. Você começa a criar soluções, as suas próprias soluções.
O que não significa que seja a melhor solução, mas é uma solução. Foi a que eu apresentei no curso de Excel intermediário. Na verdade, eu apresentei até no curso de Excel básico. Porque o meu curso de Excel básico, eu comecei a ministrar ele como se fosse um treinamento final, mas enfim, quando a gente está ministrando, a gente quer mostrar aí as possibilidades do Excel. E aí já no Excel básico eu comecei a falar sobre isso aí. Tá? No Excel intermediário eu começo a falar um pouco melhor sobre isso, funções concatenadas, tá? Até aqui que eu passei aqui, dentro do meu curso é curso básico, mas eu acabei de falar aqui dessa coluna auxiliar como sendo um curso de Excel intermediário, só para você entender o conceito, como que eu trabalho, tá? Como que eu divido o curso. Quando eu vou aumentando um pouco a complexidade, aí eu vou chamando ele de intermediário e depois de avançado, tá bom? Eu já vou passar direto aqui para o conceito do avançado para você entender. Aqui eu precisei, então, eu coloquei, para achar o nome, eu precisei criar uma coluna auxiliar aqui e ocultar ela. Tá? Eu vou reexibi-la e vou excluir ela daqui. Pronto, excluí, então a minha função já não funciona mais. Vou deletar. No Excel avançado, você continua com as mesmas perguntas e aqui, por exemplo, eu faria um intervalo dinâmico aqui com desloque, mas eu não vou trabalhar com isso agora, eu tenho lá no curso avançado. E aqui eu só vou mostrar uma solução aqui. Aqui eu teria que utilizar a função índice com a função corresp e com a função maior. Não vou explicar ela aqui, vou apenas mostrar qual é o conceito do Excel avançado. Não se assuste se você ainda começou agora. Johnny, eu comecei agora. Lá no canal tem o passo a passo. Adquirindo o curso completo, também você vai fazer do passo a passo. Você vai fazer do básico, vai para o intermediário, depois vai chegar no nível avançado. E aqui, claro, estou dando um exemplo com funções, tá? Mas tem também as funcionalidades aqui dos menus que nós vamos abordar lá no curso de Excel do básico ao avançado. Vamos lá. Aqui eu faria igual índice, tá? Índice. A minha matriz que eu quero é essa aqui, dos nomes, porque interessa eu buscar os nomes. Ponto e vírgula. O número da linha vai ser a correspondente, correspondente ao maior da onde? Desse aqui, ponto e vírgula 2. Que 2 que nada, 1, porque eu quero aqui o número 1, né? Eu quero o número 1 aqui. Ponto e vírgula 1. Vou fechar aqui o maior, voltei para o corresp. Valor procurado é esse. Ponto e vírgula, matriz procurada. A matriz procurada para o corresp também é essa. Tá? Ponto e vírgula, eu quero um valor exato. Fecho o meu corresp, voltei para o número da linha do índice. O número da linha do índice é tudo isso aqui. Tá? Tudo isso aqui é o número da linha do índice. Então, ponto e vírgula, o número da coluna é a coluna 1. Tá? Coluna 1, porque eu quero o índice dessa coluna, é apenas uma coluna. Vou fechar aqui o parênteses, vou pressionar a tecla Enter, ele encontrou aqui José, né? José, e se eu olhar aqui, ó, José é o maior valor, 887, 9.887. Pronto, aí eu vou fazer aqui uma referência absoluta aqui, vou arrastar até aqui, aqui agora eu quero o maior 2 e aqui eu quero o maior 3. Só isso que eu precisava arrumar. E aqui embaixo eu não quero, eu posso colocar o menor. Posso aproveitar aqui isso aqui, eu quero o menor e o menor 1, que é o primeiro menor mesmo. Tá aqui Maria.
consegui aqui então com essas funções índice mais correto mais maior solucionar esses três e essa aqui solucionar com o menor. Isso aqui já faz parte do Excel avançado. É onde eu preciso então já ter um domínio sobre as funções. Quando eu falo domínio, pelo menos você entender sobre a função, por exemplo, a função PROC-V, você tem que saber tudo sobre ela. Você tem que saber o que é valor procurado, o que é matriz tabela, o que é índice coluna, o que é procurar intervalo, né? Você precisa saber das limitações dessa função, até onde ela pode ir. Inclusive, você pode obter ajuda sobre esta função. Clicando em obter ajuda sobre esta função, ou ele vai abrir ajuda no próprio Excel, às vezes ele vai abrir ajuda aqui online. E aqui na ajuda online tem um vídeo, tem exemplos sobre a função, tem vídeos no YouTube sobre a função. Então, quando você entender tudo sobre a função PROC-V, você sabe o que ela pode e o que ela não pode fazer por você. Aí você vai para a função, para outras funções, tá? Outras funções. E assim você conhecendo o funcionamento de cada uma, chegando no avançado, você faz a gente chama de aninhamento ou funções combinadas, como você queira chamar, como você quiser chamar elas. E aí você chega no resultado que você quer.